Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar, na tela da NTV, você que acompanha na sua casa, na sua televisão, através do canal 8.1 em canal aberto. E claro, vamos agradecer a nossa audiência para você que acompanha nos nossos canais na internet, no Brasil e mundo afora. O Mais Saúde sempre trazendo assuntos importantes e informação, qualidade de vida. E aqui você já conhece o nosso lema, o nosso bordão. A partir de agora, o consultório está aberto e a sua participação, a consulta é grátis. Participe com a gente. Está aí na sua tela o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta e aproveitar. 999 47 45 15. A gente bate um papo na primeira parte do nosso programa, no oferecimento e em parceria com o Actual Hospital. Tenho o prazer de receber aqui no nosso programa, mais uma vez, para bater um papo com a gente, ele que é ginecologista e também obstetra, o Dr. Veneraldo Queiroz. Doutor, prazer revê-lo mais uma vez. Prazer é todo meu, estamos aqui. E hoje o nosso tema parece um tema corriqueiro, mas muito importante. Servindo como prevenção, sintomas, tratamento, vamos falar em especial com você, minha amiga. É para todo mundo, mas especial para as mulheres. Infecção urinária. Você já teve infecção urinária? Vamos saber os motivos, tratamentos e, acima de tudo, como eu disse, a prevenção. Não sai daí não, porque na segunda parte do nosso programa a gente recebe o Dr. Ricardo Peão, que é psiquiatra, também é nutrólogo e psicoterapeuta. Vamos falar para você que quer emagrecer e está passando naquele momento do efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda e não consegue chegar no seu peso, o peso saudável. A gente vai falar com o Dr. Ricardo Peão na segunda parte do programa. De volta aqui com a gente, então, o Dr. Veneraldo Queiroz, que é ginecologista, e vamos falar, então, sobre a infecção urinária. Tire suas dúvidas, mande aí a sua pergunta, não perca essa oportunidade, aqui a consulta é grátis. Dr. Veneraldo, é isso. Infecção urinária. Homens e mulheres, mas principalmente nas mulheres, é isso? Bem, vamos conceituar, né? A infecção, toda infecção é quando um micro-organismo invade alguma área do seu corpo e se instala lá. Se chama infecção. Aí vem os nomes ites, né? Cistite, bartolinite, prostatite, etc. Então, a infecção urinária é a colonização de alguns micro-organismos, bactéria principalmente, em 80%, fungos e às vezes até vírus. Até o herpes vírus pode dar uma infecção urinária. E fungos também, candidíase, por exemplo. Então, é a colonização no trato urinário, desde a uretra até a bexiga e até os rins. Todo esse trajeto pode ser infectado. E aí a gente chama isso de infecção do trato urinário. Em qualquer parte. Desse grupo aí. Muito mais bem. Comumente, que tem as infecções urinárias baixas, que são as cistites na mulher, só no homem. O homem também pode ter uma cistite, é menos comum, depois a gente vai falar sobre isso. Mas o que mais comum, corriqueiro, igual você falou na entrada aí, que realmente quem nunca teve, eu acho, com infecção urinária. A maioria das mulheres tem ou tiveram ou vão ter infecção urinária. E algumas têm, nós podemos falar mais para frente um pouquinho, de infecção urinária de repetição. É quando a mulher tem mais de 2 crises a cada 6 meses, ou pelo menos uma crise a cada 6 meses, 2 crises ao ano, crises bem definidas no diagnóstico, uma cultura para falar, realmente você tem infecção de repetição. Que a mulher sexualmente ativa ter uma infecção urinária por ano é razoável, é comum, faz parte, né? Mas assim, se começa a ter com repetição, às vezes ela tem algum facilitador, alguma causa que está facilitando, determinando essa infecção. Que pode ser uma coisa boba, que a gente comentou aqui que infecção urinária é muito comum, mas a infecção urinária pode, de uma simples cistite, levar a uma infecção grave em pouco tempo, subir aos rins e vem uma infecção renal grave, que chama pielonefrite, e que pode ser até numa pessoa aparentemente saudável e levar à morte em dias. Vamos falar então, já vamos falar sobre essa... Esse viés, até como forma de alerta para o pessoal de casa, porque parece ser comum, mas tem que cuidar, gente. A gente vai falar também no programa aqui sobre a prevenção. Nesses casos mais graves, como é que chega? Devagarzinho? Porque às vezes se instala uma infecção urinária baixa, que é só a bexiga, vem com desconforto, sintoma, ardor para urinar, vontade de urinar mais vezes, aumenta a frequência, faz xixi, parece que não fez, quer fazer de novo, né? E geralmente é um quadro brando, só essa cistite mesmo.
Mas se ela subir, se a bactéria for agressiva, se você tiver uma baixa de resistência, e essa bactéria subir para algum dos rins ou até os dois que pode subir, você tem uma pielonefrite. Ô, doutor, só interrompendo, e ela só sobe, se agrava porque é menos resistente ou pelo falta de cuidado, às vezes? Talvez pela falta de tratamento ou se a bactéria é mais agressiva também. Ou se você tem alguns fatores que facilitam com que ela suba. Dilatações, cálculos, pedras nos rins, que pode facilitar, né? E aí, fazendo um adendo em coisa comum, que eu desde a infância eu vejo ouvir, eu tô com uma dor nos meus rins e tal, todo mundo fala isso, você já viu? Dor no rim, quando tem, meu amigo, é grave. A dor aqui, geralmente, é lombar. Posição, conforme o dia que você mexe, dói. É lombalgia, que quase todo mundo também já teve ou vai ter uma lombalgia. Agora, quando a infecção sobe para o rim, primeira coisa que acontece, um mal-estar enorme, febrão, o tratamento é internado com medicamento injetável e risco, às vezes, até de morte. Então, infecção urinária no rim, quando eu estou com infecção no rim, é importante, é sério, é grave. Entendeu? Diferente de assim, eu tô com... Já é uma etapa mais grave, mais séria. Então, assim, os casos que vão da bexiga para o rim são realmente menos comuns, né? E que em algumas pessoas, em grávida, corre o risco enorme também, que a grávida tem já por si só uma facilidade de ter infecção urinária, ela tem mais infecção urinária. Então, se você tem uma bactéria que fica ali perpetuando, paradinha ali, e que você não trata, ela pode subir uma hora para o rim, ou para os dois rins, e vier uma pielonefrite grave. Então, esses casos graves não são raros e são importantíssimos. Muito bem. Daqui a pouquinho eu ia fazer duas perguntas ao mesmo tempo, mas vamos devagarzinho. Vamos nesse viés de caso mais grave. Como que é feito o tratamento? Tá, primeiro fazer um bom diagnóstico, porque se você demorar muito, né? Porque imagina a pessoa, começa com uma cistite, uma infecção baixa, simples, relativamente simples. Dentro de 1, 2, 3 dias, não tratou, começou a ter febre, mal-estar, vômito, apetite some. Você vê que é uma infecção tóxica, é uma infecção que mexe com o organismo inteiro. Então, esses casos, o diagnóstico é basicamente clínico, e o diagnóstico a gente vai falar, mas já vamos falando. O quadro clínico é o mais importante. A clínica em infecção urinária é a mais importante. Muitas vezes a gente trata independente de exame ou não, porque já está ali, está na sua frente, tem que tratar. Ainda mais se ela já é importante. Mas aí você pode pedir, no mínimo, um exame de urina, né, básico, exame de urina rotina, uma cultura que demora alguns dias, 2, 3 dias, você já entra com antibiótico e espera o resultado da cultura, e se o paciente não melhorar, você se baseia também na cultura. Mas já entra com tratamento, que eu te falei, é um caso importante. Muito internado. Bem. Infecção urinária grávida ou em qualquer pessoa de qualquer idade, é infecção urinária alta, uma pielonefrite que chama, tem que ser internado e com antibióticos ali, que eu acho que falar em nome de antibiótico aqui justifica pouco. Mas tem que ser antibiótico injetável, com todo um suporte de terapia, internação. E muitos dias, né? Como o doutor disse, 2, 3 dias ou às até vezes mais. Já evolui rápido. Não tem muito tempo, uma modelo famosa, acho que do Espírito Santo, ela teve uma infecção urinária baixa, boba, em pouco tempo ela veio a falecer. Isso virou uma questão nacional. Leva à morte. Bom, a principal pergunta é essa. Como é que contamina? Ótimo. A contaminação. Então, você tem infecção urinária desde criancinhas. Criancinhas podem ter por malformação do sistema do trato urinário, desse sistema urinário que eu te falei. Você tem dilatações, obstruções congênitas, que às vezes já nascem com isso. Então, criancinhas pode ter, principalmente homem, menino, pode ter infecção urinária de repetição na infância, na adolescência, infância principalmente. E então é por causa obstrutiva, dilatação no sistema, a árvore do sistema urinário está alterada, tem algumas alterações. Depois passa para a menarque, que é quando a mulher já começa a menstruar e principalmente a primeira relação sexual. Quem já não viu falar na cistite de lua de mel, né? Que, tipo assim, nunca teve relação, vai para a sua primeira lua de mel, tem algumas ou várias relações, e o movimento da relação não é que o parceiro te traz a infecção. Isso é importante, hein? Porque você pensa que o parceiro é que trouxe para você. Vamos aprofundar. Vamos aprofundar sobre isso. Não é uma doença sexualmente transmissível. Tem nada a ver com que não é transmissível sexualmente. Mas a região ali genital, da vulva da mulher, perianal, por mais que tenha uma boa higiene, fora as que tem mais higiene. Nesse caso de lua de mel. Da lua de mel. Não, mas todas as vezes que você vai ter uma infecção urinária que está muito relacionada com o ato sexual, a lua de mel, porque é a primeira vez que a mulher entra em contato, ela não tem resistência àquelas bactérias. Então imagina, as bactérias ali de volta da vulva, na região perianal, por mais que você tenha uma boa higiene, o movimento da relação sexual faz jogar a bactéria lá para dentro da bexiga. E se ela tem uma boa... E logo, e é interessante a gente falar depois das prevenções que eu vi você comentando aí, é uma das coisas importantes da prevenção é tentar fazer xixi logo imediato à relação sexual. Porque você joga aquele movimento de bactérias para dentro da bexiga e às vezes você fazer um xixi logo depois que tem a relação sexual, você joga essas bactérias para fora. Algumas vão grudar lá e vão ficar.
Tá? Então, você está perguntando por que causa, como que pega. Então, são esses, a mais comum de infecção urinária, no dia a dia, das mulheres como um todo que estão nos vendo e ouvindo, é relacionado com a relação sexual. É típica, tipo assim, às vezes ela fica alguns dias sem ter relação, tem algumas relações naquele final de semana, é comum na segunda-feira o nosso consultório encher de infecção urinária de manhã, ou o telefone pelo menos, e hoje o WhatsApp, né? Então, porque a relação sexual faz com que desencadeie a infecção, que está ali, as bactérias estão ali, são muito bactérias do trato intestinal, Escherichia coli, que é a mais comum, 80%, 85%, é a bactéria mais comum disso, e tem mulheres que têm uma facilidade com que ela grude dentro da bexiga. Tem algumas que não têm infecção urinária nunca, pode ter 200 relações que não vai ter. Mas a maioria, talvez a maioria não, mas muita gente tem, só pelo fato do movimento da relação sexual, joga a bactéria lá para dentro. E ela gruda lá dentro e vem a infecção na bexiga, por enquanto aí na bexiga. Então, a contaminação maior, sem dúvida nenhuma. Outras contaminações. Você faz um procedimento médico, passa sonda, dilata, no ato cirúrgico, às vezes você pode também contaminar. Ficar com uma sonda mais que 24 horas, a sonda que se passa para cirurgia, na mulher ou no homem também, mais que 24 horas, você está perpetuando aquele corpo estranho ali dentro e você pode ter uma infecção também. Então, mas mais comumente, se a gente puder aqui, de maneira assim, que é importante para a população, é relacionado com a relação sexual. Na grande maioria. Na grande maioria. Na grande maioria. E às vezes também quem nunca teve relação também pode ter uma infecção urinária, porque às vezes coloniza. Mas o mais comum é isso, o corriqueiro é isso. Continuando já falando sobre a relação sexual e o que pode causar em relação à infecção urinária, a nossa telespectadora mandou a pergunta, a gente não vai identificar, mas está aqui. Posso ter infecção urinária se tiver relação sexual? Essa é a pergunta. Não, mais comumente é isso. E elas começam a entender que está sempre ali, tipo assim, tá tudo bem, aí tem uma relação, às vezes volta a crise de infecção. Mas não necessariamente, professor, você tem infecção só do ato sexual. Às vezes pelo traumatismo, ainda mais quando tem relação esporádica, pelo traumatismo você vai traumatizar a uretra, que fica ali na entradinha, que é a saída do xixi, machuca um pouquinho e a mulher tem algumas certas dificuldades para urinar, arde um pouquinho. Às vezes só dela hidratar, tomar um analgésico melhora. Às vezes não é necessariamente infecção. Infecção é quando o quadro é exuberante, importante, não melhora com analgésico comum de um dia para o outro, não melhora, você hidrata bem, não melhora, então às vezes a bactéria foi lá e colonizou, grudou lá dentro, aí a infecção urinária mesmo. Aí o sintoma é persistente, o desconforto, o ardor, vontade de urinar toda hora, não para, não melhora, incomoda, a mulher atrapalha ela socialmente ou no trabalho, de um dia para o outro, e aí às vezes é melhor você já entrar com antibiótico. Mas se às vezes assim, olha, hidrata bem, toma um analgésico, observa, às vezes por si só melhora e foi só mais o traumatismo. Importante essa fala do Dr. Veneraldo aqui pra gente salientar também que o diagnóstico é sempre feito pelo profissional, nada do automedicamento, né, doutor? A gente tem que sempre salientar isso. Hoje tem o fácil acesso à internet e vai pesquisar ali no Google Médico hoje, né? E sai aí se medicando. Cuidado com isso, viu, gente? Antes do nosso intervalo aqui, produção, posso transmitir infecção urinária para outras pessoas? Está dentro do que o doutor já explicou. Não é a doença sexualmente transmissível, não se transmite, né? Quanto a isso, né? E você falando sobre o Google, eu acho interessante, eu acho que assim, quanto mais conhecimento, melhor. Eu não tenho nada contra você pesquisar no Google. O problema é, às vezes, em vez de você ficar tendo um pouco, você saber o que tem, você, às vezes, ele abre um leque grande e você fica meio perdido. E outro também, porque assim, se é realmente uma infecção e merece tratamento, tem que ser com antibiótico. O antibiótico tem que ser prescrito só pelo profissional. Não dá para você comprar na farmácia, é proibido comprar na farmácia, até mesmo para que não se faça automedicação com muita frequência, tomando antibiótico à toa. Isso aumenta o risco da resistência a antibiótico e também, às vezes, não é um antibiótico apropriado e você vai só complicar mais. Então, o ideal realmente, na realidade, se for mesmo um quadro definido, exuberante, importante, aí o profissional é importante porque tem que passar um antibiótico. E qual antibiótico? Tem que saber também. É isso, sempre o profissional. E os melhores profissionais estão no Actual Hospital, que é o nosso parceiro aqui do Mais Saúde, que vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV. Você continua acompanhando o nosso programa em 8.1 TV aberta e também nos nossos canais na internet. Participe com a gente, consultório continua aberto e aqui a consulta é grátis. Estamos falando de infecção urinária e recebendo aqui o Dr. Veneraldo Queiroz do Actual Hospital, ele que é obstetra e também ginecologista. Doutor, falamos sobre infecção de repetição. Um olhar mais atento quando ela se repete muitas vezes. Muito bem. Isso é uma nosologia, quer dizer, uma entidade médica importante.
que é quando você tem uma infecção, trata, daí um tempo volta, você trata, daí um tempo volta, né? Quer dizer, você pode ter pela mesma bactéria, quando às vezes o antibiótico não fez um bom efeito, ou então você pode pegar outra bactéria. De todo jeito, 2 infecções semestrais já é um quadro de repetição. E aí você tem que ficar bem atento. Primeiro definir, tentar ver na árvore toda do sistema urinário se não tem alguma patologia, algum problema que está perpetuando. Por exemplo, se tiver um cálculo encravado lá no rim, um cálculo importante, ele vai estar sempre retardando a descida da urina para a bexiga. E isso, toda vez que a bexiga fica parada, a urina, quando você põe ela parada, você vê assim, não dá cheiro logo, forte. O crescimento da bactéria na urina é muito rápido, sabe? Então, por exemplo, se tem um cálculo que está atrapalhando a obstrução ou interferindo aí na função da drenagem do rim, você tem o risco de ter infecção de repetição. Então, quando você tem de repetição, você tem que tentar primeiro fazer um estudo dessa árvore do trato urinário para ver se não tem alguma causa por que está tendo infecção com frequência. Se tiver uma patologia atrapalhando, ali é a causa, né? Outra coisa, e cabe às vezes na grande maioria a gente não acha. O homem, quando tem às vezes uma prostatite, ou então próstata muito aumentada, que obstrui a saída da urina com mais frequência, retém mais urina, isso aumenta o risco de infecção urinária. No homem, que é mais raro, a gente nem falou. Mas é uma das causas mais. Quando o homem dá infecção urinária, você pode ficar atento, tem alguma coisa errada. Mulher não, você trata e observa. Mas o homem deu infecção urinária. Por quê? Porque a distância entre a entrada da uretra ali até na bexiga é grande pelo pênis, entendeu? E da mulher não. A entrada da bexiga, da uretra até na bexiga, 4, 5 centímetros, às vezes, é bem pequenininho, é bem curto. Então ali você tem mais chance de contaminar, igual eu te falei com o movimento. O homem, do meio externo até chegar na bexiga é longe, por isso ele quase não tem infecção urinária, a não ser que seja por causas, igual eu estou te falando, obstrutivas às vezes, né? Muito bem. Então, se ela está tendo de repetição, aí ela tem que ficar atenta com isso. Primeiro fazer essas pesquisas e começar a tratar. E ver que está muito relacionado, a gente acaba caminhando na questão do sexo que eu te falei. Então, às vezes, ela precisa tá sempre bem hidratada, não ficar segurando xixi à toa, que é importante, né? Na hora da relação sexual, o ideal é que os dois façam uma higiene ali na hora, tanto do homem quanto da mulher, uma boa higiene, com água e sabão direitinho. E depois da relação, ela tentar fazer xixi imediatamente, logo depois, para ver se não coloniza aquelas bactérias que foram lá para dentro. Então, isso é uma das prevenções, às vezes, importantes, né? E às vezes, e mesmo assim, às vezes ela vai ter que tomar antibiótico, às vezes, numa dose pequenininha, por exemplo, antibiótico você toma às vezes 4 vezes ao dia, você pode tomar um por dia, a dose 25% só, durante 6 meses até 9 meses, às vezes, para ver se ela diminui essas crises de infecção. E mais comumente, que eu acho que é melhor ainda e é mais tranquilo, pós-relação. Tipo assim, tá tudo bem, você teve a relação, você toma um comprimido. Não teve relação, não toma nada. Fica uma semana sem ter relação, não toma. Teve uma relação, ou às vezes a relação aconteceu. O ideal é tomar 1 hora antes. Mas vamos supor que a relação aconteceu. Você vai lá e toma logo imediato. Isso você diminui muito o risco de infecção urinária. E ainda terminando em prevenção na pós-menopausa. As mulheres na pós-menopausa que não fazem reposição hormonal, que aí a bexiga fica fininha, o trato urinário diminui a resistência, fica menos, com uma textura, baixa a resistência naquele lugar. Então fazer é fundamental. Infecção urinária na pós-menopausa é fundamental reposição hormonal. Hoje se fala em laser, em frax e tal, quer dizer, que são algumas coisas que melhoram a textura da vagina, mas talvez pensando em sexualidade. Mas pensando em infecção urinária, hormônio local. Mesmo que ela não faça a reposição hormonal clássica, deve ser feita logo que entra na menopausa, com hormônios e tal. Mas pelo menos o hormônio local é fundamental. É a única maneira segura, fácil, prática, barata de você diminuir o risco de infecção urinária. Porque infecção urinária também na pós-menopausa, uma pessoa está mais debilitada, é de idosa, o risco dela ter uma pielonefrite que eu te falei, e às vezes vir ao óbito de uma infecção urinária. Na pós-menopausa também, e é muito importante que se use hormônio pelo menos local, para diminuir as chances de infecção urinária. Muito bem, são dicas importantes. Você que acompanha o nosso programa, eu sempre falo para você, aí do outro lado, que aqui a gente recebe os melhores profissionais. Bom, o doutor disse sobre bactérias. Nesse caso de infecção, de repetição, são sempre as mesmas bactérias? Ou Basicamente, a Escherichia coli, que é a bactéria mais comum que tem no trato intestinal e que coloniza ali a região. Por mais que a pessoa às vezes tenha uma boa higiene, eu estou falando de boa higiene. Quem não tem, pior ainda, claro, né? Mas principalmente das bactérias a mais comum, 80-85% é infecção urinária por Escherichia coli, uma bactéria que é... já se sabe hoje que geneticamente tem algumas mulheres que são
muito bacteriúricas, assim, elas têm essa bactéria independente de qualquer coisa. Está sempre ali colonizada aquela bactéria. E ela vai aflorar o sintoma ou não, dependendo da sua baixa de resistência, né? Vamos falar, se você me permite, da bacteriúria, que é a infecção urinária. Fica à vontade, doutor. A gente está aqui para aprender junto. Não, mas aqui. Você que eu sei que é o chato. Fica tranquilo. Na gravidez, às vezes, a mulher tem uma bacteriúria assintomática. Você faz a cultura, está lá uma bactéria, geralmente Escherichia coli, sem sintoma, ela não sente nada. Porque a gravidez propicia por uma compressão do útero, comprime os canaizinhos que descem do rim, comprime o próprio rim, e às vezes não drena tão bem. Então ela prende fatores, ela tem uma chance de ter uma infecção urinária. Então às vezes ela tem infecção urinária sem sintoma. Por isso a cultura tem que ser feita no mínimo 3 vezes durante o pré-natal, no início, no meio e no final. E essa bacteriúria, na gravidez, bacteriúria sintomática da grávida, tem que ser muito bem tratada. Aí a cultura vai nos definir qual antibiótico usar e por quanto tempo. Porque se não tratada, qualquer hora ela vai vir com infecção alta, igual eu te falei, subir. Aí vem febre, mal-estar, vômito, internação, parto prematuro, né? Às vezes até abortamento. Pode atingir o feto. Olha quanto que a infecção urinária é uma coisa importante na vida da mulher. Né? Como a gente disse no início do programa, parece ser corriqueiro, uma coisa dia a dia, mas a gente tem que ter as precauções aí. Igual ficar atento como profissional tem que ficar atento. Não, é só uma cistite, Não, só trata pra mim, manda um antibiótico. Não é simples assim. Né? Porque tem casos que tem que ser muito bem conduzidos, porque senão você pode ter complicação. Tá? Então, essa bacteriúria sintomática da gravidez é importante, e da pessoa de idade também, que às vezes a pessoa de idade também tem a bactéria, né? E não tem sintomas, somente a pessoa de idade não tem sintoma nenhum, e o risco dela ter uma pielonefrite é importante. Então, na idade também tem que pensar. Para a gente partir para outro viés aqui, doutor, falando da questão de prevenção. O doutor citou a boa higiene. A higiene, antes claro. Antes da relação e depois. E depois também. A hidratação ajuda bastante? Tem alguma coisa a ver ou não? A hidratação é importante porque você tem que ter uma certa frequência urinária. Porque um dos sistemas de defesa seu, a bexiga enche, vem xixi lá de cima dos rins, enche, ele tem que jogar aquilo para fora. Porque xixi parado, a infecção é comida de bactéria. Então ela tem que estar sempre limpando, entendeu? Tem que estar sempre limpando. Mas tem que ter cuidado. Eu estava num congresso agora em Ribeirão Preto e uma profissional da área, achei interessante, assim, que a gente fala, tem que tomar muita água, 3 litros de água por dia. Primeiro que depende de onde você está. Se você está na Escócia, você tem que beber meio litro ou nenhum, né? Porque lá você tem muito frio, você nem precisa beber água. E depende do ambiente que você está, é claro que você vai ter que tomar mais água. Mas assim, tomar muita água também, e aí achei muito pertinente o que ela comentou, tipo assim, porque a urina, ela também tem um sistema de defesa. A questão do ácido úrico que tem ali, que é importante para ajudar, para melhorar, como se fosse um antibacteriano, né? O pH da urina, que é mais ácido, então a urina tem que ter uma certa consistência. Aquela urina é clarinha, parecendo que saindo da água de torneira, ela não está protegendo muito também não. Então hidratar demais, olha o que eu estou falando aqui, hidratar demais também talvez não seja pertinente. E aí ela fala assim, olha, o que importa é que você, quanto de água você tem que beber por dia? Observe essa urina. Se ela tiver com cor de urina, cheiro de urina, ela está normal. Se ela tiver densa, condensada, parecendo densa mesmo, assim, muito grossa, age até para urinar. Às vezes, você está faltando água. Ela está parecendo água de torneira, você está bebendo água demais, também não precisa disso. Um dos mecanismos de defesa a urina que passa ali com seus cristais de uratos e o pH, que ela também ajuda a esterilizar um pouco aquele canal que foi contaminado por bactéria que subiu na relação ou independente de relação. Entendeu? Então, assim, hidratação é importante, mas hiperidratação, como tudo na vida, gente, todo extremo é patológico. Tudo que é demais passa no linguajar. Até beber água demais tá errado também. Tá Acho que é interessante ouvir essa visão agora no congresso. É bom, estamos aqui sempre aprendendo junto. Doutor, pra gente fechar aqui sobre fatores de risco. Mas só de ser mulher. É sério. Ser mulher é fator de risco. Isso é uma questão da relação sexual com muita frequência. Mas é interessante, tem gente que às vezes tem relação todos os dias e nunca tem infecção urinária. Por quê? Porque ela tem um sistema de defesa imunológico importante, que essa bactéria ela é interessante. Quando ela coloniza algumas bexigas, assim, parece que ela já tem uma predisposição, algumas mulheres têm uma predisposição para essa bactéria. É interessante, parece até ser genético, entendeu? Por que uma mulher que é igual a toda adulta faz tudo normalzinho e tem mais alguma coisa a ver com a genética? Genética, sim, porque parece que você tem uma menor resistência às fímbrias, da Escherichia coli, e aí elas grudam com mais facilidade, porque você tinha que ter um sistema de defesa ali na sua parede da bexiga com melhor resistência, com as IgAs, as imunoglobulinas de defesa. Estou falando bonito agora, você não gosta de falar bonito.
Mas aí, o importante é que tem mulheres que têm uma certa, geneticamente, já pré-estabelecido, uma certa a falta de resistência a essas fibras, e essas fibras acabam grudando mais na parede da bexiga ou da uretra e tal. Então, às vezes tem isso também. Então, eu te falei, ser mulher é uma das coisas, a questão da relação sexual, a questão da boa hidratação e não uma hiperidratação, não necessariamente, né? A questão às vezes eu sempre brinco que assim, eu acho que é horrível levantar depois da relação sexual, sabia? Você tá no quentinho ali, né? Você teve um orgasmo gostoso, tá tudo quentinho, tudo gostoso. Você tem que sair, tomar uma ducha fria, fazer xixi, horrível. Mas pra quem tem infecção, olha bem o que eu tô te falando, pra quem tem infecção urinária com frequência, tem que ter mais cuidado nesse sentido. Se não, relaxa, goza, fica feliz ali o resto da noite. É o melhor no quentinho da noite. É melhor do que levantar e fazer xixi. Mas se você adoro, doutor. Mas se você tem infecção urinária com frequência, fica atento que você tem que fazer xixi depois da relação, sim. Muito bem. Para finalizar aqui, a nossa telespectadora, que hormônio para pós-menopausa local? O nome dele, do hormônio. Aí tem que ir lá na consulta, lá direitinho, procura. Porque são os hormônios. Só tem um hormônio, na realidade, que faz isso, mas tem vários nomes comerciais. Eu acho que não sei que ela tem que realmente acompanhar com o seu ginecologista e usar sim, é importantíssimo usar. Não só para infecção urinária, não. Melhorar a textura vaginal, facilita a relação sexual, melhora as defesas ali daquela região. Então, o hormônio é importante sim, tá? Principalmente na pós-menopausa. Muito bem. Doutor, sempre um prazer recebê-lo aqui no programa, sempre de uma forma... Algumas palavras são técnicas, tem que ser usada mesmo, sempre de uma forma espontânea e popular. Adoro esse bate-papo. Seja sempre muito bem-vindo e leve o meu abraço a toda a família do Actual Hospital, que fica ali na Avenida Paranaíba. Entre aí também no Instagram, @Actual Hospital, e é onde encontra o doutor. Nas redes sociais tem o arroba, né, do doutor Veneraldo também. Veneraldo Queiroz. Prazer é todo meu, muito obrigado pela oportunidade, estaremos sempre aqui. Pra falar bonito ou feio, o importante é que o povo entenda, né? Muito bem, é isso mesmo. Você não sai daí não, daqui a pouquinho o nosso bate-papo é com ele. O pessoal já tá esperando o doutor Ricardo Peão, que é psiquiatra, nutrólogo e também psicoterapeuta. Você que tá passando naquele momento de efeito sanfona, emagrece, engorda. Complicado isso, hein, doutor Veneraldo? Imagina. Você não tá conseguindo chegar no seu peso, não tem foco. Então a gente vai falar com quem tem autoridade no assunto. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, o Mais Saúde volta já já. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV. Você acompanhando aí na sua televisão, 8.1 canal aberto, e para você, mundo afora, acompanha a gente através dos nossos canais na internet. É o Mais Saúde, trazendo temas importantes. É questão de saúde, qualidade de vida, a NTV fazendo o seu papel, levando informação para você. O nosso convidado está de volta aqui com a gente. Quando ele aparece aqui no programa, a nossa audiência vai lá em cima, porque a gente vai falar de emagrecimento saudável, isso. Vamos receber aqui o Dr. Ricardo Peão, que é psiquiatra, nutrólogo e também psicoterapeuta. Doutor Ricardo, prazer revê-lo e recebê-lo mais uma vez aqui no Mais Saúde. Boa noite, o prazer é todo meu. E hoje nós vamos fazer o balanço, né? Hoje será a nossa segunda entrevista, já com um balanço de 4 semanas de tratamento. Muito bem, só para explicar ao pessoal de casa, eu, o apresentador David Bala, o David Antônio Sanches, paciente do Dr. Ricardo Peão, e também estamos aqui com o Marcos Alves, que é o nosso barbeiro e também paciente do Dr. Ricardo Peão. Estamos em tratamento, né? Nesse desafio, pra gente é um desafio, né? Eu vou chamar de Marquinho, pra gente para chegar no peso saudável, sim, doutor. Vocês são 2 almas maravilhosas que cruzaram o meu caminho, né? Você e o Marquinho, e ousaram encarar um grande desafio, ou seja, estaremos uma vez por mês, na última terça-feira do mês, falando sobre o andamento, a evolução do tratamento de vocês dois. E é isso, o pessoal de casa vai acompanhar, a gente tem gráficos, né, sobre o nosso emagrecimento, sobre o momento de estresse e muito mais. Não perca o programa de hoje. Participe com a gente, o WhatsApp na telinha aí, produção, para o pessoal mandar pergunta. Marcos, é isso, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo, aqui ao programa. Como tem passado da última vez que você esteve aqui? Há mais ou menos um mês, doutor? Isso? Um mês. Um mês até o dia de hoje. Tá bem? Tá tranquilo? Uai, agora sim tá tranquilo, mas teve uns probleminhas, mas tô bem. Então, ou seja, para resumir, doutor, o doutor é o nosso doutor, tem evoluído. Tem evoluído. E vai ser interessante mostrar os gráficos, né, de você e do Marquinho, porque nós vamos estar mostrando os fatos. Iremos trazer coisas novas hoje. Eu estava aguardando que um de vocês tivesse um deslize significativo
para mim poder falar sobre a importância do estresse, que é o fator mais importante no tratamento de vocês. E é por isso que acontece o efeito sanfona, por causa do estresse, dos problemas. É isso. Eu levei 12 anos pesquisando, com 4 grupos. Eu estava com o pessoal 2 vezes por semana para descobrir isso, David. Por isso que tem pessoas que fazem várias alternativas de emagrecimento, dietas malucas, tratamentos, né, malucos, pode-se dizer, sonhadores, e às vezes até consegue emagrecer, mas depois volta rapidamente ao peso e até ao sobrepeso, na maioria das vezes, doutor, é isso? É por isso mesmo. Às vezes usam remédios caríssimos, que na verdade, depois de algum tempo, vai dar em nada. Eu conheci os remédios que realmente emagreciam, os anfetamínicos. Eles faziam diferença. Porém, depois de 2 anos de tratamento, perdiam o efeito. E dava em nada. É isso mesmo, David. Então, tá tudo ligado quando a gente fala que a nossa mente, a psiquiatria, a psicologia, tem tudo a ver com a perca de peso. Tudo a ver. E nós vamos mostrar para os nossos telespectadores. É isso, gente. Então, estamos recebendo aqui o Dr. Ricardo Peão. Ele é nutrólogo, essencial para o emagrecimento, é psicoterapeuta e psiquiatra. Tem tudo a ver. É sempre os melhores profissionais aqui no nosso programa. Doutor, já vamos colocar a imagem? Por favor, primeira imagem. Vamos lá, o meu gráfico na tela aí, produção, para o pessoal de casa acompanhar, enquanto o doutor Ricardo Peão vai explicando para o pessoal de casa. Isso, muito bem, aqui na tela pra gente. Doutor, fique à vontade. Aí está o gráfico. Eu quero que vocês observem inicialmente, no final do gráfico, tá lá, 25 de março, eu coloquei de fevereiro, é 25 de março. Desculpa aí, pessoal. Eu tive que fazer a correção. Esse foi em fevereiro, né? Não, esse é 25 de... Ah, tá certo. Fevereiro, é isso mesmo. Sim, perfeito. Hoje é o 25 de fevereiro, um mês atrás. Obrigado, David. Embaralhou na minha cabeça aqui. O David estava com 83 quilos. E ali nós passamos 4 semanas. 4 semanas. Exatamente. Um mês. Certinho. 4 semanas. E olhando retrospectivamente, aquela linha tracejada, nós vemos que o David, quando ele iniciou o tratamento, ele estava engordando, em média, 1,250 kg por mês. Sempre vamos lembrar você disso, porque aparentemente você não está indo muito bem, mas olhando os seus antecedentes e sabendo que você vinha engordando, nós podemos dizer que você está indo bem sim, dentro do esperado do tratamento, ok? E veja bem, David, olha só o que aconteceu. Você... Depois do dia 25 de fevereiro, na seta azul, conseguiu emagrecer 1 quilo, indo para 82, mesmo quando eu tive férias de 1 semana. Nós não estivemos juntos para me te proteger e cuidar de você. Você foi 82 e depois precisou aumentar 1,3 kg, David. 800, 1,8 kg. Em uma semana, 1,8 kg em uma semana. Por acaso você esteve estressado? E aí eu tenho toda a sinceridade, né, e devo isso, né, ao doutor também, a quem acompanha o programa, sim, um momento de mudanças, né, de casa, de várias coisas na minha vida, veio o estresse. Um grande estresse, teve uma rinite alérgica por causa dessas mudanças. Foi saúde, mente, preocupado. Quem sabe faz mudança, quem mexe com mudança sabe o tanto que mexe, que a gente fica apreensivo, né? Os problemas dentro de casa vão aparecendo, as manutenções e tudo. E financeiramente também, Exato. claro. E financeiramente também. Porque tudo muda, né? Ou seja, várias pressões. Vai aparecendo as contas e às vezes você não tá ali preparado para isso. Toda aquela dificuldade, fazer a mudança, colocar tudo no seu devido lugar, algumas coisas estragam. É realmente isso, doutor. Interessante, ou seja, quando você pesou, você olhou para mim, isso foi hoje de manhã, né? Foi. Falou, doutor... Eu estive lá no consultório hoje cedo, doutor, hein, eu engordei. Quer dizer, você já sabia que havia engordado. Isso é muito bom, David. Daqui a pouco eu vou mostrar o porquê disso, ok? E daqui a pouco também... Eu estava aguardando já algumas semanas para me falar sobre isso, a importância do estresse, como o estresse é poderoso para dominar a pessoa.
E nessa semana difícil, você conseguiu fazer atividade física, David? Também não. Também não, David. Também não. Por quê? Estava indo tempo. bem. O pessoal acompanhou aí o gráfico, estava voltando às minhas atividades físicas, e aí pouco tempo e cansado com toda a mudança. Sem interesse, não conseguiu dar prioridade, correto? Isso, sem foco. Sem foco. E Brilhante. o doutor usou essa palavra hoje cedo lá no consultório, mas é verdade. Eu joguei a toalha. Eu joguei a toalha uma semana. Sim, estava muito difícil, não é? Você teve que fazer isso. Sim. É isso. Perfeito. E tá aí comprovado que realmente o estresse, gente, o estresse engorda e realmente a gente ter saúde mental vale até mais do que o próprio peso. Isso. E eu vejo essa preocupação quando a gente chega lá, o Marquinhos tá aqui também, a preocupação com o doutor também, com a nossa saúde mental. Às vezes até mais que o peso. É isso, passou alguma dica. Isso. Vou perguntar pro Marquinhos aqui, se o doutor me permite, já que a gente tá num bate-papo bacana, bem aberto. O doutor Ricardo te passou alguma receita, alguma dieta mirabolante com restrições alimentares, não pode isso, não pode aquilo? Te passou alguma coisa assim? Que te incomodou, ficou difícil? Não passou, não. Eu nem uma dieta, nem um alimento específico, nada disso. Então é isso, a saúde mental, doutor. Em primeiríssimo lugar. É por isso que hoje nós vamos aprofundar nessa questão, a importância do estresse, né? Agora o gráfico do Marquinho, por favor, o segundo gráfico. Segundo gráfico aí, produção, do Marcos Alves na tela, e coloca aqui pra gente, pro doutor Ricardo Peão, e comentando a situação aqui do nosso convidado. Isso. Quando o David iniciou o tratamento comigo, ele estava depressivo e estressado por muitas coisas. Eu comentei que o perfil do David era um perfil assim mais desfavorável que o perfil do Marquinho, não é? E veja só, o Marcos, ele estava estável há 12 meses quando começou o tratamento, né, um ano atrás. E no final do ano passado, em novembro do ano passado, o Marquinho, ele estava com 89 quilos. 89. 9 de janeiro lá. Isso, perfeito, em janeiro. 9 de janeiro. Então, ele teve alguns estresses e tudo, e conseguiu chegar em 87,5 agora, em 25 de fevereiro. 25 de fevereiro, ele estava com 87,5. E nessas últimas 4 semanas, David, o Marquinho conseguiu, apesar de mim ter ficado uma semana sem dar o apoio para ele, sem estar presente, ele conseguiu perder 900 gramas. Ou seja, ele teve um momento mais estressado, Marquinho. E fala dessa última semana para nós, Marquinho. Você, quando chegou hoje no consultório, você percebeu que alguma coisa havia melhorado? Aí eu tava passando por uns estresses, aí consegui resolver, graças a Deus, mas no fim de semana. Na hora que eu cheguei lá, eu já fui com a cabeça bem sabendo que eu tinha perdido. Você sabia, não é? Incrível. O David sabia que havia ido mal, ganhado peso. E você, Marquinho, já chegou tranquilo. Eu percebi que você estava muito tranquilo. Você falou, realmente, eu tô muito bem. Perguntei, como é que você tá? Não, eu tô muito bem. Na hora que subiu, eu tava lá, não é? É incrível, David, isso. Então tá aí o resultado do Marcos. Isso. Né? Não deu aí 2 meses, ele já teve perca de peso. Isso, então, de 89, né, para 86,4, quer dizer que ele 2,5 kg. 2,600, é isso aí, né, 2,6 kg. Ele ainda tem alguns estresses que não estão bem resolvidos. A gente percebe no gráfico aí os momentos de estresse. Aquele estresse que a setinha está mostrando lá, estresse, aquilo ainda não foi completamente resolvido. Nós já falamos sobre isso. Então ele pode voltar a qualquer momento, esse estresse. Veja bem, ele está de olho nisso, ele está cuidando e aguardando resposta. Ele está aguardando respostas, inclusive a mãe dele está para receber, não é? O resultado de um exame, de um nódulo. Então isso fica no subconsciente. Foi por isso que ele não deslanchou mais, tá bom? Então hoje o doutor disse, pode voltar a câmera aqui pra gente no estúdio, produção. Hoje o doutor me disse lá no consultório que o estresse faz parte, o estresse existe. O que nós temos é que aprender a lidar com essas situações, com esses momentos de estresse. É isso? Esse momento em que nós vivemos, David, mas é estresse demais.
frequentemente eu atendo pacientes que passam por vários estresses ao mesmo tempo. Essa semana passada, eu atendi um paciente que ele aumentou 3 quilos em 6 dias. Ele é meu paciente, ele estava estável no tratamento para emagrecer. E ele precisou aumentar 3 quilos. Por quê? No mesmo dia, surgiram 3 estresses muito fortes. No mesmo dia. E ele, desesperado para resolver os seus estresses, arrumou mais 2. Tomou decisões que não devia e arrumou mais 2. Um deles, David, foi que ele chegou, subiu na balança e falou: mas que ódio, não acredito que eu emagreci. Eu estou fracassando. Eu sorri e disse para ele: fracassando em quê, caramba? Você está sacaneando consigo mesmo. Você está em sofrimento emocional fortíssimo. E ainda está cobrando de você desempenho. Você esqueceu que o nosso objetivo maior aqui é cuidado emocional. É isso. Então, é o que falamos. Esquece esse peso, por favor. Diga pra mim o que aconteceu que deixou você desse jeito. Porque eu sei que foi coisa pesada. Aí ele foi falando. Na semana seguinte, felizmente, ele já estabilizou o peso. É incrível, não é? É isso. Quanto o nosso psico está ligado sobre essa questão de emagrecer, né, doutor? Exatamente. Ou seja, o psicológico é soberano. São quanto tempo de estudo, doutor? Repete para o pessoal de casa. Sim. E quando a gente está falando isso, e aí nós não estamos falando de dietas malucas, nós não estamos falando de restrições alimentares, não estamos falando muito menos sequer de medicação. Isso, de forma alguma. São quanto tempo de estudo? Eu pesquisei durante 2 anos com grupos de reeducação alimentar. Muito bem. Eu acreditava que a nutrologia era a mais importante de todas. Fiquei 12 anos aprimorando os recursos terapêuticos. É isso, e o pessoal de casa acompanha os números que a gente colocou na tela. Eram 28 pacientes que eu via 2 vezes por semana. Teve paciente que eu acompanhei durante 4 anos, 2 vezes por semana. E eu quero apresentar no próximo programa esse caso interessantíssimo, David. Vamos aguardar. Vamos lá antes da gente chamar o intervalo aqui, doutor. Parabéns, doutor Ricardo Peão. Você é um super profissional. A Esmeralda, um abraço. Meu primo, um abraço para a Esmeralda, tá acompanhando. Tem mais gente mandando aqui. Gosto muito do programa Mais Saúde. Parabéns, David Bala. Um abraço para Cláudia Tolentino, tá acompanhando a gente. São muitas mensagens que tá chegando aqui pra gente. Vamos chamar o nosso intervalo? Daqui a pouquinho o doutor responde também. Você aproveita esse intervalo para mandar a sua pergunta. Você que quer emagrecer, pode-se dizer com consciência. Exato. É isso. Tranquila, né, Marquinhos? Consciência tranquila que é melhor ainda. Pode demorar um pouquinho mais, mas é tranquilo. Vamos pro nosso intervalo, produção. É rapidinho, daqui a pouquinho Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Estamos de volta na tela da NTV com o programa Mais Saúde. Consultório continua aberto, participe. A consulta é grátis e a gente volta na última parte do programa com ele, o doutor Ricardo Peão, falando sobre o tratamento integrado da obesidade, efeito sanfona, como você emagrecer com consciência. Doutor, é isso, falamos muito sobre o estresse e o pessoal de casa acompanhou aí os gráficos. Meu, como paciente, e do Marcos Alves também que está aqui com a gente, que é paciente, os momentos de estresse, o doutor já disse, faz parte, vão existir, tanto para mim, quanto para o Marcos, quanto para você aí de casa. E aí a gente acaba recuperando, aumentando o nosso peso. Por que isso no nosso organismo? O que o estresse faz no organismo? O que acontece, essa química, essa fusão, esse momento? Sim. O estresse, quando ele é muito forte, ele domina. Ele domina mesmo e não tem como a pessoa reagir, forçar a barra, fazer atividade física, manter aquele padrão alimentar que vinha emagrecendo o paciente. Ele domina. O estresse, ele pode apresentar vários níveis. Pode ser um estresse forte, esse que pegou você foi forte, foi uma somatória de estresses que juntos formaram um estresse forte. Pode ser moderado, pode ser leve e pode ser mínimo. Pode ser muito pequenininho que a pessoa nem percebe.
Se não tiver um acompanhamento semanal, o paciente não vai perceber e não tem como o tratamento evoluir bem. Então, uma das essências do tratamento, a parte mais importante, é a gente detectar os estresses. O que é estresse? Muito simples, David. Problemas surgem na vida da gente e desencadeiam o estresse. Qualquer tipo de problema, como você colocou. Seja problema no trabalho, financeiro, amoroso, decepções amorosas, familiar. Vou pedir no trabalho. Eu vou pedir, enquanto o doutor vai falando, o nosso último bloco, para colocar aí na tela também um questionário, e o pessoal de casa ir entendendo também sobre o nosso bate-papo, sobre o que o estresse, como que funciona o estresse aí no nosso organismo. Coloca na tela aqui pra gente, produção também, pra gente poder ir guiando aqui, ó. Então, há semanas eu vim aguardando que o Marquinho ou o David desse uma deslizada, passasse por um estresse para me mostrar esse gráfico, para a gente fazer a correlação, né? Como eu estava dizendo, o mais importante é detectar e trabalhar a presença de estresses, inclusive os imperceptíveis. Porque se um grande estresse como o seu, David, em 6 dias levou você a aumentar 1,8 kg, um pequeno estresse, um estresse mínimo que a pessoa engorda, por exemplo, 50 gramas por semana, no final de um mês, ele vai engordar 200 gramas. E isso, ao longo de anos e anos e anos, naturalmente, vai fazer reflexo no corpo da pessoa. Ela vai continuar aumentando pesos sem nem imaginar que está com algum tipo de estresse, né? Doutor, eu vou pedir para o doutor explicar sobre a questão do cortisol. A gente está vendo aí na tela, o pessoal de casa está acompanhando. O hormônio do estresse, é isso? O hormônio do estresse, isso. O cortisol, ele é liberado assim que a pessoa entra em estresse. Esse estresse pode ser agudo, então o organismo libera uma quantidade maior de cortisol, e esse cortisol vai orquestrar a engorda, o ganho de peso. Ele dá 2 ordens essenciais para o organismo. O estresse é para você ter energia para enfrentar o inimigo, enfrentar os problemas, os desafios que estão tirando a sua paz. Antigamente eram bichos, eram tribos inimigas que poderiam nos atacar, era o frio, era a fome. E hoje não, é o que nós falamos. Então, o estresse, infelizmente, ele diminui o metabolismo corporal e aumenta a necessidade de ingerir alimentos calóricos, David. A salada fica desagradável, não desce bem. O organismo, sabiamente, ele diz, olha, ingira alimentos calóricos que você vai precisar de energia. Então, fica muito difícil você manter aquele padrão alimentar. Você quer alimentos calóricos e deliciosos. Como você está em estresse, você se sente no direito de saborear alimentos maravilhosos. É verdade, diminui, né, os hormônios da saciedade. Sim, a leptina. Sim. Veja bem, ele aumenta o hormônio da fome, que é a grelina, e diminui o hormônio da saciedade. Olha que crueldade, né? Metabolismo basal. O metabolismo basal, David, é quando você está dormindo, ou você está de repouso. O corpo está queimando caloria, você está respirando, o coração está batendo, o rim está funcionando, você está pensando, se está dormindo, você está sonhando, está queimando energia. Então, o estresse diminui o metabolismo basal. E, por essa forma, se você queimava X calorias, você vai estar queimando a metade disso. Então, não apenas pela questão alimentar, David. Infelizmente, o metabolismo basal diminuindo, isso vai somar e vai fazer você ganhar mais peso. E o desinteresse pela atividade física, o que aconteceu com você, olha que legal. Eu joguei a toalha durante a semana. Sim, não dá conta, David. Não dá conta porque você fica desinteressado e sem disposição, sem ânimo. Não dá conta. Não adianta forçar a barra. E tem profissionais que ficam pressionando o paciente para ele continuar na atividade física. Nesse momento, nós temos que esquecer isso e cuidar do psicológico do paciente. Muito bem. E se... Vou fazer uma regrinha, passar para o pessoal uma informação importante. O doutor sempre passa isso, acredito que passa para o Marquinho. Caminhar e correr, quanto que a gente perde? A gente perde gramas? Como que a gente faz essas continhas? Então, isso é muito simples, David. E em breve vou trazer uma tabelinha aqui. Sim, vamos. Que é um fator terapêutico importante. Se você consegue correr
A cada minuto que você está correndo, você queima 1 grama de gordura, que são 9 calorias. 1 grama de gordura contém 9 calorias. Então, 1 minuto correndo, 1 grama. 2 minutos caminhando num ritmo médio, 2 minutos para queimar 1. Então é isso. Se você está correndo naturalmente, você queima mais, né? É o dobro, seria mais... É 1 por 1. Entendi. E se você está caminhando no ritmo médio, você precisa de 2 minutos para queimar 1 grama de gordura. Isso é prático e altamente funcional, David. Muito bem. E as atividades físicas, Marcos? Como é que tá? Por enquanto eu tô meio parado. Mas vai voltar. Tem que voltar, né? Eu não cobro do meu paciente isso. É por isso que eu fiz essa pergunta, realmente, Sim, por isso pro doutor sim. agora explicar. Porque a gente falou que não tem uma restrição alimentar, não tem uma dieta maluca. Não. E não tem forçação nem para atividade física. Você sabe por quê? E tem perdido peso, e tem... Se eu pressionar, se eu cobrar, isso vai influenciar negativamente, David. Se eu, que sou o profissional que estou acompanhando o Marquinho, insistir demais de cobrar dele, ele vai ficar chateado. E outra coisa, ele tá indo bem, não é? Vai chegar um momento que, naturalmente, ele vai entender e vai conversar comigo sobre atividade física. É assim, a coisa vai fluindo. Foi assim que aconteceu comigo. Do nada eu voltei às atividades físicas. Essa semana, nesse momento de estresse, o pessoal de casa acompanhou pelo gráfico. Joguei a toalha, mas já estamos voltando aí de novo. Exato. Isso é a vida, É assim. a vida, é assim. E vai continuar sendo assim. Doutor, então, pra gente resumir, dá pra chegar num peso saudável, emagrecer de forma saudável? Tem como? Veja bem, o aspecto fundamental é detectar e tratar dos estresses. Esse é o aspecto fundamental. Detectar é difícil, David. Os estresses pequenos ou aqueles imperceptíveis é difícil. Agora, eu criei uma estrutura no tratamento que eu vou ajudar os meus pacientes a detectar os seus estresses. Tendo consciência deles, nós vamos cuidar deles e aí sim será possível voltar a sonhar em emagrecer para sempre. Muito bem. O meu gráfico, se tiver como colocar, produção, não sei se ainda dá tempo, já está na hora da gente chamar o nosso telejornal, só o pessoal de casa entender. Fui para o consultório do doutor com 88 quilos e hoje a gente chega aí nos 83,800. Momentos que já tive aí menos peso, são os momentos de estresse quando aumenta aí. Ou seja, o resultado vem, mesmo que seja devagarzinho, não importa a velocidade, doutor. Mais importante que isso, David. Se você não tivesse cruzado o meu caminho e eu o seu caminho, e você tivesse engordando 1,250 kg por mês, hein? É isso. Você estaria lá em cima, aquela reta, você estaria lá em cima. Tava chegando nos 100 já, viu? Por isso que eu disse que dentro da sua realidade você está indo muito bem, guerreiro. Doutor, como é que faz para encontrar? Tá chegando muitas mensagens que a Maria do Alto da Serra, o programa está espetacular, parabéns, não sei o que eu faço. Olha, tanto que o nosso programa é importante e a presença do doutor sobre essa questão, não sei o que eu faço, porque eu não tenho sono à noite, eu durmo até meia-noite, depois acabo e eu tô passando um momento difícil. Eu peso 70 quilos e não consigo sair disso. São muitas perguntas que estão chegando aqui, doutor. É importante procurar o especialista. Como é que faz para encontrar o doutor Ricardo? Eu estou no número 99990 4789. Vamos. E atualmente, David, no Instagram. Sim. DR Ricardo Peão. Tá facinho, o Instagram tá facinho, ó. DR. Ricardo Peão, que é o meu nome. É isso, muito bem. DR. Ricardo Peão. Ricardo isso. Peão, muito fácil. Marcos, obrigado pela presença mais uma vez. Continue aí nessa evolução. Pode ser. Tá esperando um momento de estresse pra saber lidar com ele, aprender a lidar com o estresse, não é isso? Sempre vem, né? Não tem jeito. Ó, e o Marquinhos tá lá na Men's Club lá, é o nosso barbeiro, né, doutor? Isso mesmo. Um abraço pro Pedro, Dom Pedro, um abraço pra você, Marquinhos. Doutor, consideração final? Então, muito bom mais uma vez estar aqui e daqui a 4 semanas, ou seja, na última terça-feira de abril, não é? Estamos fechando março. Eu vou apresentar aqui um paciente que emagreceu 65 quilos, sem remédios, sem dieta, sem nada. Muito bem. 65 quilos. Doutor, sempre é um prazer. Eu adoro quando chega terça-feira, é o dia de eu ir pra minha terapia. Você fica esperando também, Marquinhos, o momento da terapia? No caso, você sempre fica pensando, será que vai chegar ou não chega? É isso. É sempre muito bom. Obrigado por tudo, viu, doutor? Obrigado mesmo. Eu falo que o doutor salvou minha vida e isso é verdade. Um momento que eu tava precisando muito. Obrigado, gratidão eterna. Obrigado a vocês pela grande coragem e humildade de estar aqui
correndo risco de exposição, não é? Muito obrigado. A gente está aí para isso, é sempre muito bom. A você de casa, o meu muito obrigado, gratidão pela enorme audiência, te cuida e até o próximo programa.